Dando início ao grande expediente. Há 2 minutos ainda? Dando início ao grande expediente, solicita ao secretário da mesa, vereador Helder Evangelista, que leia ainda alguns requerimentos que se encontram na mesa. Representação 002/2015. Excelentíssima senhora professora Nilda de Fátima Soares Ferreira, reitora da Universidade Federal de Viçosa. Senhora reitora, o vereador que essa subscreve vem respeitosamente solicitar que providências sejam tomadas em relação ao estado de abandono em que se encontra a unidade experimental de tratamento de esgotos e utilização de efluentes da Violeira, conforme demonstram as fotos em anexo. Existe por parte dos responsáveis um descuido com os depósitos de água, criando condições para a proliferação de mosquito da dengue. Do vereador Edenilson José de Oliveira. Indicação 096/2015. Requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto para que proceda o recolhimento do lixo na rua Nácer Simão, no bairro Santo Antônio, e Antônio Camilo Leles, no bairro João Mariano. Da vereadora Marilange Santana Pinto Coelho Ferreira. Está em discussão as proposições avulsas. Vereador Helder Evangelista, eu gostaria que o senhor me esclarecesse sobre essa questão da correspondência que está sendo enviada à reitora da universidade. Quem é que está fazendo por favor? Vereador Edenilson. Vereador Edenilson, poderia nos explicar, vereador, qual a responsabilidade da universidade e esses problemas que estão sendo verificados lá, por favor? Então, senhor vereador, hoje eu fui na comunidade da Violeira e... Obrigado. Estou até com a representação em mãos, com as fotos, e a placa, ela informa uma unidade experimental de tratamento de esgoto e utilização de efluentes da Violeira. E tem aqui como participante a Universidade Federal de Viçosa, o SAAI, e vários outros programas, e infelizmente aquele local está abandonado para a proliferação de mosquito da dengue e tantas outras coisas, que eu vou apresentar as fotos no momento oportuno, que for na discussão das proposições avulsas, eu vou esclarecer melhor. Mas a placa de entrada, sim, nós vamos discutir. Já está em discussão? Ah, tá, porque eu estava no banheiro, não tinha me inscrito, mas eu vou me inscrever agora e vou explicar melhor a situação. Mas tem a placa da Universidade Federal de Viçosa, então a gente acha, eu creio, que o SAAI, como a Universidade Federal como um todo, Secretaria de Engenharia Civil, também tem participação ativa nesse processo e está abandonado lá na comunidade da Violeira. Tratando-se de saúde das pessoas, né? Senhora presidente, o vereador Edenilson não havia atentado de que agora é hora da discussão das proposições. Solicito que ele possa nos expor aí o que foi investigado, estudado pela comissão. Pois não, senhor vereador. Tem imagens? Não. Podia ser colocadas imagens. O senhor quer fazer uso da tribuna? Bom, nessa primeira indicação, na última, né, que ela foi lida agora, é que lá na comunidade da Violeira, na unidade experimental de tratamento de esgoto e utilização de efluentes da Violeira,
está no abandono esse tratamento aí. Então, no primeiro momento, eu deparei com essa placa aí, e se vocês olharem no início da placa lá, está lá a logomarca da Universidade Federal de Viçosa, dentre todas as outras instituições que apoiam, e dentro aí está o CNPq, o SAAI, dentre outras instituições governamentais do nosso município e a Universidade Federal, né? Então, eu fui solicitado pelos moradores daquele lugar, e lá, esse lugar aí, ó, para vocês verem aí, área contaminada, essa porteira ela encontra aberta, tanto é que eu te faço acesso ao local para fazer as fotos. Pode continuar, por favor. Aí está a situação do local, onde que era para ser o tratamento de água, a gente vê totalmente um abandono e um descaso com aquela população e com o local que deveria estar se tratando da água. Aí está a piscina, esse verde aí é uma água lodada, aí é onde nós mexemos lá com o pau na água, se formou aí, né, deu para ver aí que realmente tem essa água no meio, e aí o lodo, alguma coisa nesse sentido aí. Pode passar, por favor. Aí são as piscinas todas sujas, mato, a população de lá está tirando cobra, rato, largato, tudo desse lugar. Então, lá na Violeira está abandonado, são várias piscinas. Aí, para vocês terem noção, e as fotos não estão sendo repetidas, parece, mas são mais de 10 piscinas, grandes, médias, pequenas. Pode passar, por favor. Tá aí, ó, as caixas d'água todas aí, a maioria de boca para cima, né, pegando a chuva, sol, tudo mais. Os próprios moradores que tiram essa água. Então, está uma situação mesmo descontrolada, um mau cheiro. E a população de lá da Violeira pede providência o mais rápido possível. Então, por ter a placa, senhor vereador Luiz Eduardo, aí é o banheiro lá, com a logomarca da Universidade Federal, a gente está endereçando também para a universidade e para o Poder Executivo para tomar providência, porque lá está realmente no abandono. Aí é um esgoto que tem lá, a gente pede a providência para limpeza, caiu um bambu, aí está tudo parado, água parada para todo lado, principalmente nessas piscinas e nas caixas. Vereador, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Acho que a conversa começou o início e tudo. Está localizado dentro da Violeira? Na comunidade da Violeira. E é um terreno da UFV? Não, não é um terreno da UFV, mas parece que foi um terreno arrendado pela instituição que tomaria conta do caso para se fazer esse tratamento, né, que se deveria ser um tratamento, hoje é um abandono. Mas é um terreno particular, pelo que os moradores falaram. Mas está lá ainda as placas para vocês verem. Se nenhuma instituição tivesse vínculo mais, acho que no mínimo deveriam de fazer a retirada desses materiais de lá e não deixar a situação que está. Vereador, e é o quê? Algum experimento ou é realmente a intenção de instalar um espaço de tratamento? Houve a instalação. Não sei se não deu certo, não sei se tem algum vereador que parece que foi uma iniciativa de vereador, eu esqueci o nome do vereador, do ex-vereador, Rafael Bastos, parece que foi iniciativa do Rafael, não lembro, mas é o que me informaram, que essa iniciativa foi do Rafael e que está lá abandonado hoje na comunidade da Violeira. Senhora presidente, a senhora veja que nós temos ali uma estrutura, parece que bem montada, uma estrutura que dentro dos padrões de preservação do meio ambiente e desse tratamento de esgoto, a estrutura simplesmente não tá funcionando e é uma comunidade grande que tende a crescer. Ou seja, se aquela estrutura for funcionar, e acredito, vereador Edenilson, seria o momento de estarmos, por exemplo, também chamando o SAAI para conversa. Quem sabe o SAAI possa assumir a responsabilidade e a comunidade não perder a estação de tratamento. Exatamente, essa é a intenção. No primeiro momento, como a população queria que mostrasse para que alguma coisa seja feita, no primeiro momento eu não sabia nem para quem endereçar alguma coisa, mas a gente viu ali a placa da universidade, o SAAI como apoiador, nós temos o direito de estar expondo isso para a população e tomar, né, através aqui da reunião da Câmara, tomar caminhos para que se melhore essa situação, porque realmente está insustentável naquele local. Infelizmente, a população, a comunidade da Violeira está sofrendo com essa situação. O vereador, eu entendo, né, a discussão e tudo, e acho que, inclusive, o senhor não deveria ficar sozinho nessa discussão, né? A gente precisa, se me permite, vereador Luiz Eduardo, a Comissão de Saúde, não é, que deveria
trabalhar junto com ele nessa situação. Sim, pois é, Marilange. Eu, nem como presidente da Comissão de Saúde da Casa, na verdade, hoje eu fui lá no local, porque a comunidade me chamou, então eu fiquei assustado com o que eu vi. Então, eu cheguei aqui já na hora da reunião, pedi a Ana Laura, a Jaqueline, as servidoras, prontamente mostraram dispostas a estar colocando essa questão hoje para a reunião de hoje, que eu achei muito importante. Então, não deu tempo nem de comunicar a comissão como um todo, né? Eu, enquanto presidente, já tomei atitude, no primeiro momento, de estar expondo, para depois a gente tomar aí as providências, como a Vossa Excelência mesmo tem colocado. Obrigada, então, vereador. Então, já fica aí determinado que a Comissão de Saúde vai acompanhar e vai, inclusive, acho que não só mandar uma correspondência, mas realmente encaminhar uma discussão entre o SAI e a UFV em relação a essa situação. Com certeza, Tá, okay? É o que a gente espera. Vereador. Pois não. Primeiro, parabenizar o senhor pela iniciativa e pelo esse trabalho. E recomendar também, senhor presidente, a Comissão de Meio Ambiente. Eu acho que também tem a ver com o caso. Obrigada, vereador Lidson Lenner. Então, seguindo a recomendação do vereador, fica, então, o vereador Carlitos Alves, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, que possa trabalhar junto com a Comissão de Saúde nessa empreitada. Senhor presidente. Discussão das proposições avulsas. Senhor presidente, tem uma indicação aqui. Sim. Pois não. Indicação 095/2015. Requeremos a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto para que informe a esta Casa de forma resumida a receita dessa autarquia no ano de 2014, no tópico multas por auto de infração, que resultou receita de R$ 15.764,61, conforme demonstrado em audiência pública de prestação de contas realizada em 26/2/2015, do vereador Lidson Lenner Ferreira. Pois não, ainda está em discussão as proposições avulsas. Pois não, vereador professor Idelmino. Muito obrigado, senhora presidente. Quero cumprimentá-la, dar boa noite a todos os colegas, todos que nos veem e nos ouvem pelos meios de comunicação. Inicialmente aqui eu quero parabenizar o vereador Edenilson, pela indicação. Eu acho que a gente realmente tem que ver o que está acontecendo lá, muito bem colocado pelo vereador Luiz Eduardo, da gente avançar um pouco mais, aprofundar um pouco mais na questão. E aí, nobres colegas, eu trago aqui 3 indicações nessa noite. A primeira é em relação a um pedido ao Executivo para poder encaminhar para essa casa todas as áreas institucionais não edificadas. O que são essas áreas? São áreas do município, que, mediante ao crescimento da cidade, à medida que vão sendo feitos os loteamentos, sempre tem um terreno ali dentro daquela parte do loteamento, da nova área urbanizada, que fica como área institucional. E aí, a razão de fazer essa solicitação, na verdade, são 3. A primeira é porque existem reclamações em relação a mato, em relação ao fato de que o município não está cuidando de algumas áreas institucionais. E há relato também de possível ocupação por parte da população, seja para guardar material de construção, seja realmente iniciando uma edificação. Então, para a gente poder ver de que maneira a gente pode tratar essas 2 situações aí. E a terceira é exatamente ter já mais ou menos em mente um mapa do município nesse sentido, uma vez que logo, logo vai estar sendo colocado aí para discussão e aprovação um novo plano diretor, e a gente saber, dentro dessas vertentes de crescimento do município, onde estão as áreas institucionais e de que maneira elas podem ser ocupadas no sentido de construção de postos de saúde, construção de creches, construção de escola. Então, já pensando no futuro crescimento da cidade. E tenho aqui ainda 2 outras indicações relacionadas com o mesmo objeto, que é a AGP,
Associação de Gestão Pública. Só para que os colegas aí relembrem, né, a respeito da AGP, a AGP ela foi contratada lá em 2010, que é uma empresa que presta serviço na área de software relacionado à logística administrativa, e de lá para cá nós tivemos a renovação do contrato já 5 vezes, né? E o último contrato foi firmado de maneira precária, de tal maneira que, quando você tem esse contrato de forma precária, se estabelece um prazo para que seja feita uma licitação. A alegação aí para poder fazer o contrato precário é que era uma situação de urgência, porque tinha dados importantes da questão administrativa e financeira do município, por isso foi feito, né, o contrato provisório até que se fizesse um novo processo licitatório. E aí a gente está aguardando, né, a ocorrência desse novo processo licitatório. E paralelo a esse aguardo desse novo processo, eu comecei então a fazer uma verificação a respeito da implantação dessa logística administrativa em vários departamentos e secretarias. E para eu fechar, né, o meu estudo, né, e chegar então a uma conclusão, eu estou necessitando ainda de alguns documentos que em relação a empenho, né, em relação aos relatórios gerados pelo software administrativo, para que eu tenha realmente a noção de onde foram instalados, quanto que o município gastou e se realmente isso está tendo uma eficiência administrativa, né, para o município. Lógico que, para saber se está tendo uma eficiência administrativa, eu vou ter que buscar a parceria do próprio executivo, né, para verificar isso. Então, peço aos colegas, né, que aprovem essas 3 indicações, né, que eu estou fazendo nessa noite. E aí, senhora presidente, tem, bem rapidamente aqui, uma solicitação que eu fiz a essa casa, inclusive comunicando a senhora de forma oficial, pedindo uma reunião para dia 9, às 15 horas, com a Comissão de Educação dessa casa, Secretaria de Educação, Conselho Municipal de Educação e também Conselho do Fundeb. A intenção é exatamente discutir a situação das escolas em que nós temos as ditas séries multisseriadas. Semana passada, só para finalizar, senhora presidente, semana passada eu fiz a ocupação dessa tribuna, né, fiz aqui uma rápida discussão a respeito do tema, e eu quero dizer que a gente tem que criar, junto ao Executivo, um plano de ação para que a gente consiga, então, acabar com a escola multisseriada no município. Senhora presidente, a senhora é professora, temos outros professores aqui, e aí eu quero ser bastante sincero. Eu jamais iria permitir que o meu filho ou minha filha ficasse numa escola multisseriada. E o que eu não quero para o meu filho, eu não quero para filho de nenhum cidadão de Viçosa, né? A gente não pode permitir que isso continue acontecendo, e aí é realmente parceria com o Executivo, a gente quer solucionar o problema, e esse problema, senhora presidente, tem que ser solucionado esse ano, porque o ano que vem nós vamos ter que arcar com uma responsabilidade ainda maior, porque com base no PNE, Plano Nacional de Educação, a partir de 2016, nós temos que dar conta de todas as nossas crianças de 5 e 6 anos, né, que elas vão ter que passar das creches filantrópicas, 4 e 5, das creches filantrópicas para o município. E aí, já temos essa responsabilidade que é muito grande, acumulado com o problema de séries, né, multisseriadas, realmente o município ele vai patinar e não vai dar conta de avançar na educação. Então, estou solicitando, né, que os colegas aprovem também essa solicitação que eu fiz junto à Casa Legislativa. Só uma parte, por gentileza, professor. No ano passado, isso foi discutido aqui na casa. Eu acho que a secretária de Educação, a Grauce, estava a par disso também, e ela se quedou inerte com relação a isso. O que foi resolvido entre a secretária de Educação e o Executivo? Sim, naquele momento, né, a discussão teve outros focos também, não só a questão das séries multisseriadas. Naquela ocasião, nós não tivemos o apoio do Executivo. Né, não só escolas rurais, como escolas urbanas, nós temos essa situação. E agora, né, com a nova administração, a gente espera que a gente consiga solucionar esse problema de uma vez
por todas. Uma parte? Espera aí, gente. Eu vou... O tempo já esgotou. Senador Paulinho, eu vou... Tem a parte na... Obrigado, senhor presidente. Vereador Alexandre Valente. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, em nome do qual cumprimento a todos que nos ouvem e nos assistem. As indicações que eu fiz com relação ao bairro Floresta, ou bairro Floresta, bairro Boa Vista, porque o SAAI, eles não têm recolhido o lixo. Eu pedi que tapasse os buracos e que fosse colocado container. Foi feito buraco, capina e container no bairro Floresta. E isso também, que o morador que fez a indicação, ele disse que os containers do bairro Boa Vista eles estão muito sujos e que eles não têm recolhido o lixo lá desde a quinta-feira. Ele me disse que não sabia se hoje eles tinham passado para recolher o lixo lá, mas na quinta, ele está lá desde quinta, sexta, sábado e domingo, sem que seja recolhido o lixo do bairro Boa Vista. E moradores do bairro Novo Silvestre também reclamaram a falta de container. Essa indicação não foi feita, mas eu vou pedir que se faça. E para que tenha varredores também no bairro Novo Silvestre. Boa noite. Com a palavra a presidente desta casa, Marilange Pinto Coelho. Boa noite. Das minhas indicações, eu tenho notado que, de repente, é um problema coletivo em relação à questão dos servidores do SAI que trabalham em ruas que tem o morro, né, que é ladeira. O que eles fazem? Eles vão pegando o lixo e eles vão colocando num ponto só, para o caminhão passar e pegar o lixo. Só que quando eles colocam, eles vão rolando aquele lixo, jogando, os sacos de lixo vão estourando e vai criando aquele chorume no local e o restante dos lixos. Então, a minha indicação é para a rua Antônio Camilo Leles, mas também é a indicação para a rua Nasser Moanes, que é a mesma situação. Então, pelo que eu entendo, de repente, pela dificuldade do caminhão arrancar no morro, alguma coisa, eles concentram o lixo em determinados pontos da rua, mas ali fica o chorume e o resto do lixo. Então, fica aqui o pedido, né, em relação ao SAI, para que possa ter uma orientação a esses servidores, para que a gente não tenha esse problema. Só para colocar em relação à fala da escola, do problema da escola multisseriada, que é a indicação do vereador, só lembrando que esse foi um atendimento da secretária de Educação em relação à Escola do Paraíso. Tá ok? Vereador Edenilson, logo depois vereador Paulinho Brasília. Bom, continuando aí a questão das indicações, eu fiz também uma indicação, né, primeiro até parabenizar o Poder Executivo, que está começando uma obra lá em Cachoeirinha amanhã, sobre o asfaltamento da principal, né, rua principal, Praça Alexandre Haade. É de muito tempo que a gente vem aí, mais de 20 anos pedindo isso, graças a Deus saiu. E eu estou falando isso porque a indicação vai pedindo aí 3 quebra-molas, porque depois que a pavimentação asfáltica passar, e se não for construído esse quebra-mola, a dificuldade é muito grande para se conseguir. Então, a gente espera que consiga, não é o ideal, mas diante do que vem acontecendo em São José do Triunfo e Cachoeirinha, com motos, um absurdo, até carro, né? Então lá é uma BR que liga as cidades vizinhas, Cajuri, São Miguel do Anta, Araponga, Canaã. Então, a gente espera que seja colocado esses quebra-molas. Não entendi? Sim, tem a escola lá, obrigado, João, boa lembrança. Então, a gente fica preocupado com a questão dos alunos também, que sempre estão circulando ali na principal. Então, a indicação é para que coloque 3 quebra-molas na principal, lá onde está a pavimentação asfáltica, que está chegando lá a partir de amanhã.
Pedir também uma indicação pedindo manilhas, a mão de obra, a comunidade mesmo vai prestar o serviço se essas manilhas chegarem lá. É um alagamento muito grande quando chove nessa rua Josefina Macedo, lá de Cachoeirinha. Então, a população pede as manilhas e a mão de obra eles mesmos vão dar. A providência com respeito à unidade experimental, no primeiro momento eu já coloquei aqui na comunidade da Violeira, a gente espera, né, que realmente aí o Poder Executivo saia, a Universidade Federal de Viçosa tome as providências, porque uma discussão tão ampla que se faz todos os anos sobre a questão da dengue, e a gente na porta de casa ter uma situação como essa realmente é deplorável. No dia 10, nós teremos uma reunião aqui na Câmara, já convidar todos os membros, né, da Comissão de Saúde e todos os outros vereadores que quiserem participar sobre a questão do TFD, o tratamento fora de domicílio, com respeito às pessoas que fazem tratamento em Muriaé, né? Agora nós pedimos, através da Comissão de Saúde, 2 carros, mas não está havendo um consenso, não está havendo uma organização para que esses pacientes tenham comodidade, né? O programa do Paulo em Brasília vem trazendo a questão muito, e a gente, como membro da Comissão de Saúde, vai debruçar sobre isso, para que se melhore a questão do transporte aos portadores de câncer até a cidade de Muriaé, que fazem tratamento de quimioterapia e radioterapia. A reunião é dia 10, vai dar na terça-feira, às 4h30 da tarde, às 16h30, aqui na Câmara. Obrigado, boa noite. Vereador Paulinho Brasília. Na verdade, apenas para completar aqui, a presidente Marilange tocou no assunto que eu iria falar, que era da rua Nácia Simão Moanes, ali no bairro Santo Antônio, que fica atrás da Fiat, né? Eu recebi hoje aqui o senhor José Geraldo, que esteve no meu gabinete hoje fazendo uma reclamação sobre realmente o que Marilange falou. E realmente precisa de um trabalho específico ali. Amanhã eu vou pedir ao prefeito e ao secretário para que dê uma olhada com carinho lá, porque há um bom tempo eles estão pedindo uma limpeza realmente ali naquela rua. Professor Edelmino, aproveitar aqui o espaço, né, parabenizar o senhor pelo comentário que o senhor fez. Receba a informação que a Prefeitura nomeou uma comissão para levantar todos os imóveis pertencentes ao município e que os trabalhos estão em andamento. Tá certo? Então, essa é a informação que chegou para nós aqui agora. O senhor gostaria da parte? Bem rapidamente, vereador. Primeiramente, só dizer a questão, né, aproveitando o tema, né, em relação a salas multisseriadas, né, que o senhor acha que o senhor ia fazer uma colocação também a respeito. Sim. O problema inicialmente era realmente na escola do Paraíso, no ano passado, conforme a vereadora Marilange colocou. Sim. Mas em outras escolas são 120 alunos. Né? Então, daí realmente a necessidade, né, da gente fazer essa reunião aí no dia 9, né, para a gente avançar, né, na solução dessa questão. Né? Perfeito. E aí, em relação aos imóveis, né, eu parabenizo aí o Poder Executivo já para essa iniciativa, né, e assim que tiver pronto todo esse levantamento, né, que assim o faça, encaminhe para essa Casa Legislativa, para a gente tomar ciência e também a gente ter a participação no sentido de guardar e cuidar, né, e também participar das decisões em relação a essas áreas institucionais. Obrigado. Concordo com Vossa Excelência. Eu também não colocaria um filho meu, uma filha minha, numa escola da forma como está se moldando agora. O que nós temos que ver é por que chegou a este momento, a este patamar. Eu penso que fechar a escola não seria a melhor solução. Penso, mas eu não sou prefeito, tal, apenas é um pensamento aqui de um pai. Né? Eu acho que Vossa Excelência tem razão, temos que encontrar o que levou a isso e tentar solucionar. Porque o que está acontecendo hoje, por exemplo, na Escola do Paraíso, na escola do... tem uma outra escola agora, Vossa Excelência falou, é que as crianças estão saindo do lugar onde nasceram para estudar numa outra situação e a escola acaba que vai ser fechada. Eu não penso assim. Eu acho que nós devemos encontrar o foco do problema e tentar resolvê-lo para manter essas crianças lá. Fechar a escola não seria de bom tom neste momento. Obrigado. Vereador Luiz Eduardo.
Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, alguns assuntos que vêm sendo discutidos no dia de hoje, muitas vezes eles refletem a falta de planejamento das secretarias da Prefeitura. Vejamos, por exemplo, essa questão das escolas que funcionam na zona rural, a exemplo do Pau de Cedro, que deveriam estar funcionando de uma forma, vamos dizer assim, normal, sem haver essas turmas onde alunos de idades diferentes estão dividindo metade da sala e metade do quadro negro. É uma situação realmente muito estranha. E que a falta do planejamento, como a gente previu no início das aulas esse ano, numa quinta ou sexta-feira, a senhora secretária de Educação, mas o presidente do Sindiúti comparecem ao Executivo, já planejando uma reunião emergencial com os pais, por exemplo, da escola do Pau de Cedro, para avisar que a escola não vai funcionar, que a escola que os alunos serão transferidos. E quando vai se fazer uma verificação, não existe uma rota planejada para que os estudantes que ali terão eliminadas as vagas, a escola fechada, para que eles venham para estudar aqui na rua. Não existe uma matrícula prévia desses estudantes. Não existe um planejamento dessa mudança que vai ocorrer. Então, de uma forma brusca, as coisas estariam ocorrendo. E o prefeito, quando estava nos informando, ele perguntou à senhora secretária, essa questão, como é que foi resolvida, de que forma foi resolvida? E a secretária até esclareceu, senhor prefeito, isso em novembro nós tomamos essa decisão para o bem desse público-alvo, dessas crianças. Mas uma decisão tomada em novembro, ela não poderia refletir ações em que, num sábado, fossem reunir-se com os pais das crianças para dizer que na segunda-feira não haveria aula. Ou seja, humanamente impossível você tomar essas posições. É por isso que essas buscas de soluções, elas têm que ser buscas de soluções com planejamento e execução dessas questões de forma bem organizada. Portanto, hoje, nessas reuniões onde a gente busca equalizar os problemas, acredito sim que nós vamos encontrar a solução de forma que seja respeitado o direito desse aluno. Infelizmente, vereador Paulinho Brasília, o êxodo, aliás, a migração das pessoas da zona rural para a cidade, ela se tornou uma realidade. E nós não tivemos a implantação das chamadas escolas, das escolas rurais, das escolas dos núcleos rurais, para que nós tivéssemos, assim, uma atratividade para que os pais mantivessem os seus filhos. Então, com essa revolução ou evolução, eu não sei ao certo, hoje nós temos essa questão. O aluno está estudando numa sala de aula, onde ele está convivendo com alunos de faixa etária diferente, uma mesma professora dividindo o quadro negro, uma mesma professora estar dando para metade da aula para uma turma e metade da aula para outra. Agora, com planejamento e com essa busca constante, acredito que nós vamos chegar a um bom termo. E gostaria de fazer aqui uma questão de colocação, de que há muito tempo a questão do transporte escolar, foi discutido, e poderiam essas escolas que teriam as suas transformações terem sido colocadas nas rotas e outras providências mais terem sido tomadas. Mas acho que tudo vai chegar no seu tempo, acho que tudo com equilíbrio vai chegar num bom termo. Obrigada, vereador.
Mais nenhum vereador ou vereadora inscrita para as proposições avulsas? Pois não, Heloísa. Boa noite a todos. Boa noite à mesa diretora, os funcionários da casa, o Luciano Provezan e todos os vereadores e vereadoras. A minha indicação hoje é sobre a Rua Adélia. Cadê a Laura? Ô, Laura. A Rua Adélia, que fez a vistoria hoje, sobre o poste que está em frente à casa. Aí está a foto minha e da dona Jacira, a dona da residência. Esse poste aí, quando ela construiu, foi depois que ela construiu a casa, é que colocou esse poste. Está atrapalhando a entrada da garagem da casa dela. Aí está o poste em frente à garagem, tá? Ela falou que quer comprar um carro, não tem condições de comprar o carro, mas não tem a garagem para colocar o carro. Aí você vê, antes e depois, aí. O que eu peço a CEMIG só para afastar, colocar o poste antes uns 40 centímetros, só para tirar de frente a garagem da casa dela. Essa que é a minha indicação de hoje. E a outra indicação é sobre os animais que estão soltos na rua, os cachorros, que está atacando os idosos, as crianças, os adolescentes. Aí eu peço ao senhor prefeito providenciar isso, que ele não tem culpa, o prefeito não tem culpa disso, porque os pessoal que vêm de roça, cidade vizinha aí, que vem trazendo os cachorros e soltando na rua. Todos os bairros de Viçosa tem muito cachorro solto na rua, mas isso não é culpa do prefeito, não. Isso aí é o próprio dono dos seus animais que não tem cuidado. Uma vez tem muito animal em casa, quer despachar porque não tem condições de tratar, vem trazendo para a rua, achando que o outro é obrigado a cuidar. E também, Idelmino, professor Idelmino, sobre o córrego São João e Pau do Cedro e a Escola do Paraíso, a minha opinião é que os alunos continuem estudando na escola, na mesma escola do próprio bairro. Porque é difícil a pessoa localizar os pais, que não têm condições de trazer seu filho para o colégio. O transporte escolar já vem cheio. Como é que vai colocar mais alunos dentro desse transporte escolar? Pode falar. Obrigado pela parte. Deixa eu trazer alguns esclarecimentos de forma bem rápida. Em momento algum aqui eu estou falando que vai fechar a Escola do Paraíso. Ao contrário, defendo aquela escola lá desde o meu primeiro dia de mandato. A primeira reunião que eu tive lá no início de 2013, e outros colegas estavam lá, foi exatamente em defesa daquela escola, para manter aquela escola aberta, né, para atender as crianças daquele local. Em relação ao Pau de Cedro e aquela região em torno ali do Colônia, né, aí desculpe até contrapor ao que o Luiz Eduardo colocou, porque eu faço parte do Conselho Municipal de Educação, e foi discutido lá em novembro para dezembro a nucleação daquelas escolas ali na Colônia. E aí, desculpa colocar aqui abertamente, mas a secretária de Educação ela se empenhou sim, e muito, para que isso acontecesse. Só que, na verdade, faltou, aí eu coloco abertamente, o senhor secretário de governo está aqui, faltou a vontade do Poder Executivo de fazer isso, porque a Escola da Colônia atende em período integral, traria as crianças dessas escolas do entorno da Colônia para levar para a Colônia para ser atendido em período integral, que é um trabalho de excelência. E, infelizmente, nesse ponto aí, a senhora secretária de Educação ela não teve falha nenhuma. O Poder Executivo se omitiu em novembro, dezembro e janeiro para conversar a respeito disso. E tomou, sim, a decisão, tirando da secretária a autoridade dela, no sentido de fazer com que acontecesse a nucleação naquela região da Colônia. Né? Então, em momento algum aqui, eu estou fazendo defesa de fechamento de escola, ao contrário,
Eu estou querendo que a escola se mantenha aberta e funcionando de maneira legítima, série a série, um professor para uma turma. Agradeço a parte da Mas senhora. tenho certeza com o senhor, conversando com o prefeito Ângelo Cheque, vai ser tudo resolvido, tá? O que ele quer de bom para Viçosa é que é melhoria. Obrigado. Obrigada, vereadora. Então, em votação, as proposições avulsas, vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Desculpa, senhor vereador, vereador Lidson Lene. Pode ser? Em votação, vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Proposições aprovadas. Senhor secretário, vamos então para a leitura e discussão dos seguintes projetos. Veto total ao projeto de lei número 107/2014. Ementa. Veto total ao projeto de lei, alegação de vício de inconstitucionalidade e recomendação de manutenção ao veto. Desculpa. Senhor secretário. Esse já é um parecer aqui da CCJ, né, Comissão de Constituição e Justiça, e já também é o parecer jurídico. Em discussão, vereador Lidson Lene. Obrigado, senhor presidente. No final do ano passado, nós aprovamos o projeto que está sendo vetado pelo prefeito. O IPLAN, ele foi provocado em mandar para essa casa um parecer para continuarmos com a discussão dessa matéria. E mandou um parecer favorável, um parecer que nos autorizou a continuar a discussão. E foi discutido e foi aprovado por unanimidade esse projeto. Só que o IPLAN resolveu voltar atrás no parecer emitido por ele, dizendo que não, se equivocou em enviar um parecer favorável, pedindo então para ser vetado esse projeto por inconstitucionalidade. Trata essa via, isso ocorre muito em Viçosa, de um terreno, esse terreno, que é uma só área, passa a ser dividida por pai, por filho, por outro irmão, enfim. E depois de tudo ilegal, essa divisão, eles resolvem legalizar. E legalizando, você tem que ter acesso aos demais lotes. Foi isso que aconteceu. Essa família que tem essas propriedades, inclusive o projeto foi bem completo, com a planta de localização, etc. Eles têm uma via, esse terreno não é grande, uma via que dá acesso a todas as glebas, a todas as partes do terreno. Então, solicitou a esse legislativo, porque eles necessitam de ter essa legalização do nome daquela via, porque hoje você tem que ter essa legalização
você conseguir luz, para você conseguir água, para você conseguir vários benefícios. Então, eles solicitaram. Nesse local, desde sempre, desde quando construiu a primeira casa, tem, segundo aqui relatos do parecer do IPLAN, tem um portão. Essa via é uma via vai e volta, sem saída. Vai nessa casa e volta. Tem que ter um portão. E, segundo o parecer, eles não tiveram acesso a essa via, tiveram que tocar uma campainha, um interfone, para poder entrar naquela via. O que ocorre? Eu não posso pedir vistas desse projeto, segundo o parecer, a nossa assessoria jurídica. Eu tranquilamente iria a esses proprietários, que eu acho que hoje, uma situação de insegurança que vivemos, e por se tratar de um local vai e volta, onde que não tem ninguém tem interesse de ir, porque você só vai se for na casa daquela pessoa, mobilizá-lo para tirar aquela cancela, aquele portão. Mas como não tem, como eu pedi, eu fico na defesa da derrubada do veto, senhora presidente. E peço meus colegas para que votem contra a esse pedido. Obrigado. Eu gostaria de solicitar a presença do assessor jurídico dessa casa, uma vez que a assessoria jurídica, junto com o CCJ, a Comissão de Justiça e Redação, também recomendaram pela manutenção do veto. Então, só para que os vereadores tenham um entendimento, e as vereadoras, e para a gente esclarecer como é que se dá, então, essa votação. Pois não, boa noite. Vereador Sávio, vereador Alexandre, nós estávamos discutindo essa questão. Infelizmente, nós não temos como denominar um condomínio fechado. Na verdade, é um condomínio fechado. Há uma questão, é particular, é privado o patrimônio, e a Câmara, se ela abrir exceção e permitir que o poder público possa estar fazendo esse tipo, nós estaremos agindo contra o interesse público e contra a constitucionalidade da lei. Porque o vereador bem explicou, nós temos lá um portão, e esse portão ele dá acesso apenas àquelas casas. Mas as pessoas estão reivindicando que aquele local receba os benefícios do poder público, que possa receber energia, água, a coleta de lixo. E para isso acontecer, o local não pode ter esse aspecto jurídico, essa questão jurídica de ser um local privado. Nós só podemos denominar, de acordo com a legislação, uma via pública de franco acesso. Então, pelo princípio da cautela, da razoabilidade, seria de bom tom que pudéssemos estar fazendo a sequência da votação e o vereador tomasse essas medidas para solucionar o problema que ele tem uma razão. Acho que os moradores não querem impedir que o portão saia. É só uma questão de lógica. E a coisa pudesse chegar a um bom termo, que seria exatamente a eficiência do poder público. Senhor vereador, aliás, o 18º, doutor Randolfo. Eu acho que foi esclarecido alguma dúvida da parte do Cebolinha. Sim. O que não ficou esclarecido aqui é se nós vamos levar para votação a questão do veto, né? Se nós votarmos aqui o
a derrubada do veto é por maioria absoluta, não é isso? Então, é colocado em votação o veto. Se a Câmara mantém ou rejeita o veto, e não um parecer da comissão. E para rejeitar o veto tem que ter maioria absoluta, 8 votos para rejeitar. Pois não, vereador Sávio José. Obrigado, senhora presidenta. Permita falar daqui mesmo. Eu quero discutir no sentido que o vereador Luiz Eduardo colocou. A primeira coisa é que aqui, acredito que por parte da Procuradoria da Prefeitura e com certeza pela CCJ, ninguém aqui está fazendo julgamento da excelente intenção do vereador Lidson de denominar a rua e dos moradores também, de terem o seu endereço, receberem sua correspondência, terem luz, calçamento, coleta de lixo e tudo mais. É um direito que eles têm. Só que dentro da legalidade, aquilo se torna uma propriedade particular a partir do momento que tem um portão. Então, eu acredito que é de bom tom a gente manter o veto do prefeito, pela legalidade que essa casa tem que primar acima de tudo, os moradores tomarem ciência desse condicionante, que eu tenho certeza que eles não têm ciência disso, não foi feito de má fé, de maneira alguma, tomarem conhecimento disso, providenciarem a retirada do portão, depois o vereador Lidson Lene apresenta novamente o projeto, que com todo prazer essa Câmara vai aprovar e os moradores vão ter ali a sua rua denominada. Obrigado. Doutor Randolfo. Só uma parte, então, já que eu sou o 18º, só complementando as colocações, o ponto central que veio a discussão da CCJ não foi apenas o portão, que o portão poderia ser colocado de forma irregular. Então, o portão, por si só, não transforma a área em particular. Alguém pode colocar um portão no meio da rua, então o portão vai ser irregular. A prefeitura vai lá e tira o portão. Mas a questão é que essa via, ela não foi aberta com a aprovação do município, não passou pelos órgãos competentes do município para abrir a via. Então, não é uma via incorporada ao sistema de circulação do município, não é uma via pública. Ela não foi aprovada pelo IPLAN para ser aprovada, para ser aberta. Então, é uma via que dá acesso apenas a terrenos particulares e é uma servidão de passagem para esses terrenos apenas. Ela não foi aberta pelo município e nem sob a aprovação do município. Então, ela é particular. Não veio isso no projeto aí, né? Não consta isso aí. Pois não, vereador. Senhor presidente, na verdade, respaldar aquilo que o Luiz Eduardo colocou, né, realmente essa também é a leitura que eu tenho. E aqui eu quero parabenizar a intenção do vereador Lidson Lene, que realmente chegou a demanda para ele e ele tentou resolver. Inclusive, tem o parecer do próprio IPLAN, que não acordou em nada em abrir a via, mas na hora que foi solicitado o parecer do IPLAN, ele deu favorável, né? Então, só para realmente respaldar aqui a intenção do vereador, que ele foi condicionado, inclusive, pelo próprio parecer do IPLAN para poder trazer o projeto, para poder colocar em discussão. Mas é exatamente isso, né? A partir do momento que você tem uma situação de via que não está completamente caracterizada como uma via pública, não cabe à Câmara Municipal, eu vejo assim, né, nomeá-la, a partir daí ela se tornar uma via pública, simplesmente porque a Câmara Municipal, né, veio e colocou o nome. Né, também sou favorável, então, ao veto. Vereador Lidson Lene. Pronunciado aqui mesmo, senhor presidente, se me permite. Realmente, nenhum vereador aqui, que todos votaram a favor desse projeto do ano passado, tem que se lamentar, mas não prestei atenção. Não. Todos votaram na razão da documentação. Porque nós temos aqui claramente, na última página desse projeto, o IPLAN manifesta-se favorável à aprovação do projeto de lei proposto. Data de 12/12/2014. E assinam o engenheiro e o
diretor-presidente do diretor do IPLAN. Então, isso nos acalmou muito e nos deu razão de votar, né? Mais tarde, foi-se saber dessa situação. Bom, para situações como essa que não ocorram novamente, existe um projeto de lei de minha autoria. Eu não observei se entrou hoje, doutor. Entrou para leitura. Que não seja mais apenas nenhuma votação, uma lei que se denomine uma via. Que seja os trâmites normais, 3 votações. Leitura, 2 votações e a terceira votação. Para que se corra, não tenhamos mais esse problema. Porque numa votação só, votou, acabou. Você vai ter prazo, os vereadores vão ter prazo de analisar um por um desses projetos. Que muitos passam e situações até piores do que essa são aprovadas aqui, ninguém questiona. Certo? Então, que isso não ocorra mais. E eu mantenho de ser contra o veto. Obrigado. Obrigado. Então, vamos agora à votação do veto. Os vereadores e vereadoras favoráveis à permanência do veto... Presidente, votação nominal. Nominal? Sim, mas a forma de manifestar é individual, né? Sim, nós votamos todo o veto, nós votamos aqui a favor ou contra o veto. Sempre foi na chamada nominal. A assessoria está enganada com relação. Sempre foi veto, votação nominal. Então, nós vamos consultar a assessoria. Pois não, assessoria jurídica e legislativa. Não há nenhum comprometimento se seja nominal ou não. Então, faz nominal para questão de segurança. Por favor, me passa a relação. Mas deve ter o regimento aí, para a gente tirar essa dúvida. Não pode ficar assim, o regimento está na mão. Está em mãos. No artigo 273 do regimento, as matérias são votadas nominalmente. E no rol das matérias não consta veto. Destituição da mesa diretora, parecer do Tribunal de Contas, requerimento de prorrogação de sessões, requerimento de inclusão de projeto em pauta, plano diretor, zoneamento e emenda lei orgânica. Porque a confusão que antes o veto era votação secreta. Então, para o vereador depositar a cédula na urna, era chamado nominalmente para depositar, mas não para manifestar o voto. Eu quero lembrar ao senhor assessor jurídico que as decisões tomadas pela presidência com relação às omissões do regimento interno, elas formam precedentes para decisões futuras exatamente nessa questão. Então, com o plenário, com a aquiescência do plenário, nós viemos tomando essas providências que fosse nominal. E assim, o plenário soberano assim aprovou as nossas votações. Alexandre Valente Araújo. A favor do veto. Carlitos Alves dos Santos. A favor do veto. Edenilson José Oliveira. Favorável ao veto. Geraldo Deusdedite Cardoso. Favorável ao veto. Hélder Evangelista. A favor do veto. Idelmino Ronivon da Silva. Favorável ao veto. João Januário Ladeira. Favorável ao veto. Lidson Lener Ferreira. Eu já expus minha opinião, mas reforço, não. Luiz Eduardo Figueiredo Salgado. Favorável ao veto. Maria Heloísa Gomes dos Santos. Favorável ao veto. Marilange Santana Pinto Coelho Ferreira. Favorável ao veto. Maura Maria Fontinelli Soares. Favorável ao veto. Paulo Roberto Cabral. Favorável ao veto. Sávio José do Carmo. Favorável ao veto. Então, essa casa definiu pela continuidade do veto.
Senhores vereadoras, senhores vereadores, senhoras vereadoras, gostaria de fazer uma proposta, uma vez que essa casa, na semana passada, o presidente da comissão do CCJ retirou o projeto de pauta do vereador Luiz Eduardo Figueiredo Salgado, uma vez que a Comissão de Educação não tinha feito a análise. É necessário que a gente possa pensar numa reunião extraordinária hoje, para que nós possamos aprovar esse projeto, partindo do princípio que esse projeto ele foi pensado, ele foi discutido, não só aqui dentro dessa casa, mas também com própria reunião feita do vereador, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, junto ao FV. Então, gostaria de pedir aos senhores e às senhoras que a gente pudesse também fazer uma reunião extraordinária para votar, né, e legitimar essa questão do trote nas universidades. Dando continuidade à reunião, qual o próximo projeto, senhor secretário? Projeto de Lei 002/2015, em primeira votação. Dispõe sobre a vedação da realização do trote em vias públicas e logradouros públicos no município de Viçosa. Os interessados, o vereador Luiz Eduardo Figueiredo Salgado, Alexandre Valente e Sávio José do Carmo Silva. Projeto em discussão. Senhora presidente, como um dos autores do projeto, eu gostaria de pedir a manifestação do presidente da Comissão de Educação, já que também foi solicitado essa manifestação, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente, senhor Luiz Eduardo Salgado, o vice aqui, né, presidente. Primeiro quero parabenizar o senhor pelo projeto. Já manifestei publicamente, né, o quanto é importante termos esse projeto aqui no município, e realmente ele vem ocupar uma vagância jurídica, né, e assim a gente fala, a criação de lei é exatamente isso, e vem realmente para solucionar um problema que dentro da universidade já foi solucionado, né, a própria universidade determinou que dentro do seu interior é proibido o trote, e a partir daí passou a ser feito aqui dentro do nosso município, né, o senhor com o olhar atento para a questão dos direitos humanos, viu ali, né, essa vagância jurídica, fez essa lei e realmente ela vem atender e solucionar esse problema que existe aqui no município. Né, totalmente favorável à extraordinária, né, a gente vê a necessidade de implantação dessa lei o quanto antes, uma vez que está no início aí do semestre letivo, e lembrando, né, que não só a Universidade Federal de Viçosa, como também as outras faculdades, né, e o trote também estava começando a pegar um certo corpo, né, dentro das faculdades particulares, né, então realmente o projeto vem atender em muito, né, não só a questão dos direitos humanos, mas também a questão da educação. Fiz a solicitação, senhora presidente, da manifestação do presidente da Comissão de Educação, exatamente porque houve uma falha nossa pelo projeto não ter sido analisado pelo cunho educacional e pedagógico. A gente vê que no decorrer do tempo, as pessoas elas buscam uma casa nova, vamos dizer assim, que é a nossa cidade. E a nossa vocação é uma vocação de prestadores de serviços. Hoje eu vejo que existe uma série de questões que a gente não disciplina, que a gente não participa, que a gente não dá uma opinião enquanto representantes do povo de Viçosa. E eu lamento de sentir que quantos e quantos jovens, quando aqui chegam na esperança de encontrar um local melhor,
um local para realizar o seu sonho de estudar, de ter uma formação, de ter um diploma e futuramente conseguir o seu emprego, tão sonhado emprego. Mas muitas e muitas vezes os trotes, eles vão chegando a ponto de pessoas serem traumatizadas e de não voltarem a essa terra nunca mais. As pessoas são intimidadas a fazerem coisas de forma violenta, bruta, desrespeitosa. Eu conversava na universidade com a pró-reitora Silvia, exatamente essa questão. Professora, por que não há uma organização com o DCE e com as comunidades universitárias representativas de que haverá a festa do trote? A festa do trote será aquela festa que no espaço, talvez ali perto do tiro de guerra, as pessoas que estarão lá, elas permitirão que se corte o cabelo, que se pinte a cara, que se rasgue a roupa, eu não sei. Elas terão a sua manifestação de estarem naquela festa. E também, quem sabe, ali dentro, fazendo ali o trote solidário, se assim o quiserem. Então, muitas vezes, essa questão, o que nós estamos dizendo hoje, é que a cidade de Viçosa está preocupada. O município está preocupado para que os filhos de outras terras, como a que vieram, tantos outros, possam ter a dignidade, possam ser respeitados no seu direito de ir e vir e também de não querer serem importunados. Que a sua incolumidade física, o seu físico, a sua pessoa, seja respeitada e não seja maltratada, como vem ocorrendo há muitas e muitas vezes. E nós temos visto aí, não só questões físicas, mas questões, vamos dizer assim, de cunho psiquiátrico, psicológico, que causam sérios traumas nos estudantes. Vereadora professora Maura. Cebolinha, concordo plenamente com você, e eu acho assim também que esse trote devia ser trocado, em vez desse trote de fazer essa bagunça, porque isso prejudica os alunos e prejudica a cidade. Porque hoje e ontem na minha rua, o tanto de ovo que tinha lá na rua e farinha de trigo, estava uma coisa horrorosa de tão mau cheiro que estava o sol batendo. Então, isso dá danos para a cidade e para os alunos. Então, assim, em vez desse trote, igual você falou, que podia ficar ali perto do tiro de guerra, e também, por que eles fazem um trote assim? Pôr os alunos para pedir casa em casa, um alimento para levar para o lar do velhinho, entendeu? Vamos fazer uma caridade, em vez de trote, de ficar coisa. Agora, o trote tem que ter, cortar cabelo, igual uma coisa construtiva, uma coisa, né, saudável. Não é prejudicando o aluno, igual você está falando, traumatiza e nem quer voltar mais na cidade. Obrigada. Ok, vereador, muito obrigado. Obrigado aos senhores e senhoras vereadores. Vereador Alexandre, desculpe. Vereador Sávio. Eu quero agradecer ao senhor por ter nos convidado a assinar o projeto com o senhor e parabenizá-lo. E se eles, se quiserem fazer o trote, que faça o trote solidário, ao invés de usarem, pintarem a cara, rapar a cabeça, ou fazer com que alunos, os calouros, venham ingerir bebidas alcoólicas, como aconteceu na Universidade de São Paulo, que um aluno da engenharia, salvo engano, ele teve um coma alcoólico. Que eles prestem o trote solidário no lar dos velhinhos, que eles doem sangue e que eles pensem no social. Senhora presidente, o vereador Sá pediu a parte, apesar de estar extrapolado o tempo. Muito rápido, vereador. Também só para parabenizar a iniciativa de Vossa Excelência, agradecer a coautoria do projeto. Ele vem em boa hora. O vereador Alexandre acabou de lembrar um caso que aconteceu semana passada, de coma alcoólico, que levou ao óbito. A gente sabe que a lei, por si só, ela não acaba com o trote. Isso é um exercício de consciência, de cidadania, mas é um marco legal necessário. Então, parabéns para Vossa Excelência. Obrigado, senhores, pela parceria.
Vamos colocar, então... Pois não, vereador. Só um minuto, só para também parabenizar os vereadores por esse projeto de lei, mas o brasileiro sempre arruma um jeitinho. Eu acho que a partir desse momento de criação das leis, as repúblicas vão começar a superlotar. Que não vai poder fazer trote na rua, vão fazer trote nas repúblicas. Isso também é mais um problema que vai ser criado. Mas é muito boa a ideia, senhor presidente, a partir da Comissão de Educação, Direitos Humanos, essas duas ideias que o senhor teve. Festa do trote, o trote solidário, para que as universidades, prefeitura, Câmara, possa traçar o que é o trote em Viçosa, para acabar com esse jeitinho brasileiro de, eu vou dizer aqui, aliciar essas pessoas que vêm de fora, os estudantes que são recém-chegados, os veteranos, enfim, acabam prejudicando esse estudante, talvez, para o resto da sua vida. Mas, no máximo, é parabenizar os vereadores por esse projeto de lei. Pois não, vereador. Só rapidamente para contribuir. Aí, Geraldinho, concordo com você que isso pode acontecer, mas uma vez uma lei aprovada aqui, aí nós devemos recorrer ao setor de fiscalização, que a população também cobre, que denuncie e que a gente possa tomar as providências cabíveis, né? Aí quem for o mentor da situação naquele momento, para que não deixe isso acontecer, nem em república, nem em lugar nenhum, uma vez que é lei municipal, é lei municipal. Então tem que acionar o setor de fiscalização e que cumpra o seu dever. Boa noite, obrigado. Senhora presidente, só no intuito de corroborar com o que o vereador Edenilson disse, e no intuito de responder ao vereador Geraldinho, se porventura, Geraldinho, as repúblicas começarem a fazer festa, qualquer pessoa do povo que se sentir incomodada a qualquer hora do dia, pela lei do silêncio, da importunação ao sossego, eles podem estar ligando ao Departamento de Fiscalização da Prefeitura, ou se porventura o Departamento de Fiscalização não os atender, que eles liguem à Polícia Militar. Aí eles vão responder, eles farão um boletim de ocorrência e os que estão incomodando aos demais, eles responderão por importunação ao sossego. Isso é qualquer hora do dia ou da noite. Não existe com relação ao... muitos acham que a lei do silêncio, ela pode ser, que você pode fazer bagunça até às 10 da noite. E isso não procede. A qualquer momento que você estiver fazendo uma festa na sua casa, ou uma bagunça na sua casa, e que venha me incomodar, eu posso estar acionando a Polícia Militar. Obrigada. Em votação, vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontra. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Senhor secretário, próximo projeto. Projeto de lei número 004/2015, em primeira votação. Altera a lei número 2029, que dispõe sobre normas de denominação de vias públicas. Interessado, vereador Lidson Lênia Ferreira. Em discussão, pois não, vereador. Solicita a retirada desse projeto. Pois não, o vereador está retirando o projeto de pauta. Com isso, nós vamos terminar a votação de projetos. De acordo com o regimento dessa casa, nós, antes de ir para uma reunião extraordinária, nós precisamos dar direito à fala na tribuna livre. Nesse momento, eu tenho inscrito o vereador Idelmino, vereadora, eu estou inscrita, vereador Edenilson, Maura Fontinelli, Alexandre Valente, Lidson Lêner, Helder Evangelista, vereador Meio Quilo, João de Josino, vereador Paulinho Brasília. Algum vereador se dispõe a retirar a sua inscrição? Vereador Edenilson. Senhora presidente. Vereador Helder. Pois não, vereador. Porque foi aprovado 10 minutos para a gente falar sobre cada uma das audiências públicas. Já foi aprovado. Então... Sim. Então, mas 10 minutos para o senhor e vereador Marcos Nunes. É para a comissão, né? O vereador Marcos comissão, Nunes. Não, desculpa. É para exatamente Comissão de Finanças e Orçamento e para a audiência pública das pontes.
Bom, nós não temos 20 minutos, isso já foi aprovado. Nós temos 10 minutos. Então, que esses 20 minutos sejam para a próxima, transferidos para a próxima reunião. Sem problema nenhum, vereador. Depois da tribuna popular. Vereadora, questão de ordem, eu tenho uma proposta diferente. Pois não. Tem 8 ou 9 vereadores inscritos Sim. aí, se eu não me engano, alguns já retiraram. Mas se temos 10 minutos, eu queria propor à senhora, ao plenário, o vereador Lidson Lene, que fizesse a exposição da audiência pública das pontes e que nós deixássemos as inscrições para a semana que vem. Pois não, porque senão nós vamos extrapolar o tempo regimental, vai ter extraordinária. Eu peço desculpa aos vereadores, não é para cercear a palavra de ninguém, mas regimentalmente nós temos até 10 horas. Senhor presidente, eu prefiro fazer da prestação de contas. Tá certo. Pois não. Senhora presidente, eu precisava muito ocupar a tribuna para poder, assim como os demais colegas, mas o tema é um tema que eu não posso deixar para falar na semana que vem. Exatamente porque ele fica fora realmente do momento político, do momento orçamentário, do momento da categoria que eu vou me referir. Eu gostaria muito de fazer ocupação de tribuna e queria colocar para os colegas a possibilidade de fazer uma ocupação de tribuna de maneira extremamente breve, né? E que depois, então, fosse feita a questão da prestação de contas. Vereador, inclusive o tema que o senhor vai tratar é o mesmo meu, eu também gostaria muito de tratar. Então, nós vamos ter que chegar num consenso de votação. Senhor presidente. Pois não. É o problema que a gente sempre tem quando tem convidados. A gente tem que rever essa situação de convidados. Os vereadores não estão tendo tempo para poder fazer o uso da tribuna livre. A gente tem que rever essa situação de convidados. Talvez alteração do nosso regimento, não sei, porque eu creio que igual na lista aí, quantos queriam falar hoje de diversos assuntos, né? Então teria que ser revisto esse negócio de convidados aí, porque nosso tempo está sendo muito limitado. Marilange, Pois igual não, o plenário também está esperando, né, alguma coisa da gente falar, né? Então, assim, está esperando até agora e vai sair aqui e a gente não vai falar nada, entendeu? Não sei como que faz, né? Na verdade, inclusive o nosso tempo em relação à TV Viçosa da publicidade é até às 10 horas. Né? Então, assim, eu vou colocar, tem a questão das pontes, né, que foi pedido enquanto audiência, e eu vou colocar em votação o uso da palavra livre para todos nós. Né? Ou todos nós vamos usar, ou nenhum vai usar. Então, pois não, vereador. A grande verdade é que cada um de nós tem um assunto importante para falar. Eu, por exemplo, iria passar ao professor Idelmino, por exemplo, uma questão que ele falou das escolas, que é importante falar, mas se não der, deixa para a semana que vem. Mas todos nós temos coisas importantes para falar. Bom, eu volto a meu posicionamento inicial. Gustavo concorda também, se pudesse ser só um tema de audiência, tudo bem. Mas talvez as duas para a próxima semana. Aí, às vezes, o assunto do momento que vocês querem falar, vocês discutem esse assunto do momento aí, que o pessoal está aqui. Aí fica nisso. Só quem for falar sobre esse assunto. Gostaria de dar uma sugestão, então. Em respeito, senhora presidente, ao público que ficou até agora aguardando o posicionamento sobre o tema que lhes é cabível, eu acho que deveria ser, então, este assunto que o público está esperando. E o restante deixa para a semana que vem. Inclusive, se for assim, eu retiro a minha inscrição de uso da tribuna livre. Mas mantenho para a próxima semana o uso dos 10 minutos para cada tema de audiência pública para a próxima semana. Bom, o vereador Helder falou que, nesse contexto, ele coloca mais uma vez o nome dele, que ele não concorda. Vereador João de Josino, o senhor retira o nome do senhor? Eu também gostaria de falar, mas se haver um acordo, eu deixo para a semana que vem. E o assunto é o servidor da prefeitura. A senhora, presidente, poderia manter essa ordem para a semana que vem, dos inscritos que não vão falar. Agora só faltam 5 minutos. Eu acho que a senhora deveria encerrar a reunião, então. Gente, olha só,
nós temos um tempo aqui praticamente esgotado, né, que é o tempo aqui do contexto da fala, né? E aí, assim, ou eu vou dar direito a todo mundo que quer falar, e nós vamos ficar até mais tarde para abrir a extraordinária, ou eu vou encerrar a reunião. Né? Então, nós precisamos chegar num consenso aqui, quem vai falar ou não vai falar. Né? Então, até agora, pois não, vereador? Pode. Vereadora, bom, eu entendo que todos aqui têm assunto importante, inclusive do vereador Edelmino, que a categoria está ali, entendo que a senhora ia tratar desse tema. Só que, o que a gente tem aqui? Nós temos um tempo regimental. Foram várias as vezes no biênio passado que se tinham 8 inscritos, deu 10 horas, falaram 2 ou 3, os demais não falavam. Então, eu acho que essa proposta, ou fala todo mundo ou não fala ninguém, eu acredito que tem que ser o seguinte, minha opinião, tá, senhora vereadora, com todo respeito à senhora, ou vai até 10 horas com quem está primeiro inscrito, que eu acho que é o vereador e a senhora, sim, porque é 10 horas, ou usa esse tempo para o que o vereador Lidson Lene requereu. E depois tem o extraordinário, mas sem as falas. É minha opinião, pegando os precedentes do biênio passado. Deu 10 horas, quem não falou ainda, fala na semana que vem. A televisão está saindo fora do ar, né? Então... Bom, então, nesse contexto, nós vamos colocar o professor Edelmino, que é os 5 minutos de fala do professor. Vou pedir a ele que ele mantenha o tempo regimental. É o único vereador inscrito que vai poder falar. Muito obrigado, senhora presidente. Até peço desculpas aos demais colegas, mas realmente eu concordo com o vereador Sávio, seguir o regimento. E aí, nessa ocupação de tribuna, demais colegas, eu, como presidente da Comissão de Educação, eu quero aqui usar essa ocupação de tribuna para poder falar em nome da categoria dos trabalhadores da educação do município. E foi encaminhado para esse presidente da Comissão de Educação uma carta que eu gostaria aqui de torná-la pública, inclusive todos os colegas vereadores receberam uma, para poder expressar realmente a intenção, né, do Sindicato dos Trabalhadores da Educação no município. Viçosa, 3 de março de 2015, sobre a educação em Viçosa. O Sindiúti vem travando ao longo da última década duras batalhas no campo da melhoria da qualidade da educação no município e também na carreira dos trabalhadores em educação. E é este o ponto que me traz aqui hoje. O município de Viçosa, pressionado já há muito tempo pelo descumprimento da norma federal do piso salarial nacional no que tange a jornada dos professores na escola, vem reiteradamente protelando as discussões acerca da implantação de um novo plano de carreira para os servidores do quadro da educação básica. Isso tem refletido de maneira muito direta na organização do quadro de escola e na oferta da educação infantil do município. Vejamos, o município está em vias de concluir a construção da primeira UMEI, Unidade de Educação Infantil, e por ainda dispor de um plano de carreira defasado aprovado em 1999, não consta no plano de carreira atual o cargo de professora ou professor da educação infantil, e nem cargo de auxiliar de creche. E aí fica uma questão importante no ar. Como fazer funcionar uma unidade de educação infantil se os seus profissionais não existem na estrutura organizativa das carreiras no município? Outro fato grave que corrobora para se entender a posição em que estamos é o impasse nas discussões acerca do novo plano de carreira. É preciso lembrar que existe a Lei 1625, aprovada nessa casa, na data de 16 de dezembro de 2014,
aliás, de 2004, onde já se deveria ter feito a incorporação dos assistentes administrativos escolares, os auxiliares de creche e os auxiliares de serviço escolar no prazo máximo de 90 dias. E isso até hoje não foi feito, o que tem gerado uma perda em termos de progressão na carreira em mais de 11 anos. Por isso, eu conclamo aqui todos os cidadãos de Viçosa, os trabalhadores em educação, o poder público e a Câmara dos Vereadores a lutar pelo envio imediato da revisão do plano de carreira da educação como forma a contribuir para o cumprimento das metas do novo Plano Nacional de Educação e para uma política que considere, de fato, a importância do investimento na educação para a superação da violência, para a promoção e desenvolvimento das crianças e, consequentemente, das atuais e futuras gerações do município. Aproveitamos o ensejo para lembrar o grande líder Nelson Mandela, que já afirmava com bastante sabedoria e propriedade que a educação é a arma mais poderosa que nós temos para mudar o mundo. Atenciosamente, Paulo Gustavo Grossi, diretor estadual do Sindiúti, coordenador geral do Sindiúti Viçosa. E aí, então, eu quero aqui rapidamente colocar para os colegas que esse documento, então, ele coloca claramente aqui 3 pontos importantes. O primeiro, descumprimento do piso federal nacional no que tange a jornada dos professores. Segundo, fala a respeito aqui do plano de carreira defasado que foi colocado aqui e votado em 1999. Finalizando, senhor presidente. Não, senhor vereador, eu gostaria que o senhor cumprisse o tempo regimental. Entendeu? Assim, são 10 horas, nós demos a oportunidade e assim, foi lida a carta, né? Eu acho que todos nós, eu também gostaria de falar, outros vereadores, então nós precisamos de cumprir o tempo regimental nesse momento. Agradeço a senhora presidente pela oportunidade e quero só realmente cumprimentar os colegas da categoria que até agora, né, estavam aqui para poder ouvir a leitura dessa carta. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Eu também quero cumprimentar, agradecer, pedir desculpas e dizer para vocês que na semana que vem nós estaremos retomando a discussão, inclusive aguardando que o senhor prefeito envie o projeto, né, para as comissões para serem votados. Então, os senhores me desculpem aqui. Bom, nós estamos colocando para a reunião extraordinária o projeto de lei em relação ao trote, né? E eu gostaria de saber dos senhores se existe a possibilidade de colocarmos em única votação a resolução de número... Não resolve, porque eu tenho que revogar uma para votar outra, então não vai definir também. Então, nós vamos colocar... vereador, o projeto Projeto de lei. Dou por encerrada a reunião ordinária. Obrigada, vereador Sávio. E, ao mesmo tempo, declaro aberta a primeira reunião extraordinária para votação de projeto. Projeto de lei 002/2015 em segunda votação. Dispõe sobre a vedação da realização do trote em vias públicas e logradouros públicos no município de Viçosa. Interessados vereadores: Luiz Eduardo Figueiredo Salgado, Alexandre Valente e Sávio José do Carmo Silva. Projeto em discussão. Em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado em segunda votação. Excelência, peço dispensa da terceira votação, por gentileza. Pedido da dispensa da terceira votação, feita pelo vereador Alexandre Valente, presidente da Comissão de Constituição e Justiça.
Em discussão, em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Pedido de dispensa aprovado. O projeto está aprovado, segue para correções na Secretaria do Legislativo e para que tome providências em relação à publicação junto ao Executivo. Dou por encerrados os trabalhos dessa noite. Uma boa noite a todos e até a semana que vem, se Deus quiser.